Oi, pessoal, voltando aqui. Então, a gente vai ver agora a imputação ao pagamento, que é do 352 até o 355, e depois da ação em pagamento, que é do 356 até o 357. Dois assuntos bem facilzinhos, não tem muita complicação aí não. Então, imputação ao pagamento, como o próprio nome diz, então tem uma professora de administrativo, tem Fernanda Marinella, que é de concurso, e foi minha professora e era bem conhecida, trabalha nesses cursinhos que são à distância. E ela dizia sempre em administrativa, ela usava sempre essa regra: olha, na dúvida o nome tem que servir para alguma coisa. Então, geralmente o nome já conduz ao tipo de conteúdo que a gente vai estudar. E imputação ao pagamento é um desses casos. Então, imputação ao pagamento, como o próprio nome já fala, o devedor vai imputar ao pagamento, ou seja, ele vai dizer qual dívida ele está pagando. Então, pressupõe-se o quê? Que a gente vai ter o mesmo credor e o mesmo devedor e mais de uma dívida da mesma natureza para ser paga. E aí é direito do devedor dizer qual dívida estará pagando. Então, ó, o 352 traz o conceito disso aí, de imputação ao pagamento. E aí ele fala, ó, a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza. Qual é a natureza? Dívidas em dinheiro. Eu fiquei de lhe entregar sacas de milho, por exemplo. Então, se for duas dívidas da mesma natureza que já estejam vencidas, e ao mesmo credor, a gente vai ter um caso de imputação ao pagamento. Então, a pessoa é obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza. Então, eu devo para você, meu aluno, duas dívidas em dinheiro. Então, uma de 10 mil reais e uma de 9 mil reais. A um só credor tem direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se forem todos líquidos e vencidos. Então, eu chego para você com 8 mil reais. Então, não dá para sondar nem a dívida A, nem a dívida B. Mas eu tenho direito de amortizar essa dívida. Então, eu tenho com você uma dívida de 10 mil reais, uma dívida de 9. E eu chego com 8 mil reais para pagar. As duas dívidas já venceram. Eu tenho direito de dizer, ó, para você, meu aluno, eu quero pagar a dívida A, de 10 mil reais, ou quero pagar a dívida B de 9. Logicamente que não vou pagar a dívida integralmente, mas eu vou abater um pedaço dela, vou amortizar um pedaço da dívida. Então, quem tem esse direito de escolher sou eu, devedor. Eu vou imputar o pagamento, vou dizer, olha, eu quero pagar essa dívida daqui. Eu quero pagar um pedaço daquela dívida. Ou pelo menos se o valor for integral, né? For suficiente para só dar uma das duas. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provar haver ele cometido violência ou dolo. Então, ó, aqui o 353 traz a segunda opção. Qual é? É o credor fazer a imputação da dívida, ou seja, eu, devedor, chego para você, meu aluno, para imputar ao pagamento. Então, eu lhe entrego, eu tenho duas dívidas com você, uma de 10 e uma de 9 mil reais, e chego com 5 mil reais para lhe entregar. E não digo qual é a dívida que eu estou pagando. Aí passa para você, credor, o direito de fazer a imputação ao pagamento. Aí você pode me dar a quitação pela dívida que você quiser. Então você vai lá e diz, ó, Romero, eu estou quitando aqui metade da dívida A. Você me deu 5 mil reais, salda 50% da dívida A. Você continua me devendo os 9 mil da dívida B e fica me devendo 5 mil reais da dívida A. Se eu aceitar isso aí, essa quitação, pressupõe o quê? Que eu concordei com a sua imputação ao pagamento. O momento de eu recusar é na quitação, dizer, ei, não quero não, eu sou o devedor, quem tem o direito de imputar o pagamento sou eu. Eu quero que os 5 mil reais entrem na dívida B. Continuo com esse direito. Agora, se eu recebo a quitação e fico calado, é um dos raros casos onde o silêncio importa, aceite. Então, lá no caso do artigo 111. Então, o silêncio importa aceitação quando a lei assim determinar ou quando o próprio uso assim o garantir. Então, artigo 111 do Código Civil fala mais ou menos assim. Deixa eu pegar ele. Eu acho que é o 111, ou é 110 ou 111, é por aí. Deixa eu ver aqui. 111. O silêncio importa anuência, ou seja, ficar calado importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, aquele
velho brocardo. O ditado popular, quem cala consente, não é a regra do direito civil. A regra é isso aqui. O silêncio não quer dizer nada, salvo. Então, o silêncio importa a concordância, artigo 111, a gente já estudou isso no semestre passado, quando as circunstâncias ou os usos autorizarem, é esse caso, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, o código aqui, quando chega em imputação ao pagamento, ele deixa essa brecha. Ou seja, se o devedor não faz a imputação, o credor pode dar uma de João sem braço, fazer essa quitação pela dívida que ele quiser, ou pela dívida A ou pela dívida B, e se o devedor ficar em silêncio, implica que ele aceitou. Então, se eu, Romero, que sou devedor, ficar em silêncio, importa que eu aceitei aquela sua quitação, e aí você, credor, quem fez a imputação ao pagamento. Então, essa é a regrinha do 353, ó. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas vencidas quem imputar o pagamento, então eu, Romero, sou devedor, fiquei calado, fiquei em silêncio. Se aceitar a quitação de uma delas, você, credor, pegou da quitação pela dívida A ou pela dívida B, eu fiquei calado, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor. Então, o devedor que não, no momento de receber a quitação, fiquei calado, não disse nada, é porque eu aceitei. Então, quem cala nesse caso aqui consente. Artigo 111, cumulado com 353 do Código Civil. Salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Ele quem? O credor. Veja que antes da vírgula está aqui credor. Então, você, meu aluno, salvo se você tiver procedido comigo com violência ou dolo. Então, se eu estou um revólver na minha cabeça, eu digo, ó, receba aí a quitação. Ou você me enganou de alguma forma. Então, a gente já viu os casos de coação e dolo quando viu o vício do consentimento. Não, eu não conseguindo provar isso aí e tendo recebido a quitação pela dívida A ou pela dívida B, mesmo que seja pior para mim, vou ter que aceitar, porque me calei e o meu silêncio importou a aceitação. Por isso, para transposição legal. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação contrária, e se o credor passar a quitação por conta do capital. Eu já antecipei um pouquinho isso aqui para vocês, então veja. Aqui no Brasil, quando você entra em mora, vai começar a correr os juros de mora. Então, a dívida era para pagar ontem, não paguei, começa a correr os juros de mora. Só que os juros não geram juros. Então, isso aí é uma prática proibida aqui no Brasil. Juros compostos, juros sobre juros não podem. Então, o capital base, ou seja, aquela dívida que eu tinha com você, é o que vai gerar juros para você. Então, se eu só pago, e aí muita gente se enrola em cartão de crédito com isso aí. Se eu fico pagando só a taxa mínima, eu estou pagando somente o quê? Provavelmente estou pagando somente os juros. Aí no mês seguinte, aquele capital base vai gerar juros de novo. E aí eu fico nesse ciclo vicioso. Então, lógico, o credor não é menino, não é moleque, não é besta. Ele não vai lhe dar a quitação pelo capital base, porque senão ele vai aniquilando a dívida. Então, por exemplo, você tem uma dívida, eu fiz uma dívida com você de 10 mil reais e essa dívida já gerou 2 mil reais de juros. Se eu chegar e pagar só 2 mil reais, o que é que eu fiz? Nada. Eu paguei 2 mil reais, mas continua lá os 10 mil reais. Então, no mês seguinte, esses 10 mil reais vão gerar mais um pouquinho de juros. Para eu conseguir sair dessa areia movediça, eu tenho que pagar além dos juros e abater na dívida. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou ficar um eterno devedor seu. Quer dizer, eterno até prescrever, né? Que um dia prescreverá. Então, mas enquanto não prescrever, eu vou ficar seu devedor. Então, a regra, o comando legal do código é esse. Se eu estiver pagando uma dívida que tem juros e capital base, primeiro a imputação do pagamento, aí o devedor não pode escolher. Quem faz essa escolha é o credor. Então, logicamente, primeiro ele vai imputar nos juros e vai deixar o capital base livre para poder gerar juros novamente. Então, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Então, só se a gente pactuar diferente, ou se o credor for muito bonzinho e der a quitação com base no capital e não nos juros. Mas se nada for dito, a imputação parcial do pagamento vai ser logo nos juros e o que sobrar vai ser abatido do capital. 355. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352, ou seja, o devedor não indicou
qual dívida está pagando, se é a dívida A ou a dívida B. E a quitação for omissa quanto à imputação, então o devedor não fez o serviço dele, não fez o que manda o 352, ele não disse qual a dívida que está pagando. O credor, por sua vez, também não fez o que o 353 lhe possibilita. O credor não disse se está dando a quitação pela dívida A ou dívida B. Ele disse só assim, eu recebi de Romero os R$ 5.000, mas ele não diz que está abatendo da dívida A ou da dívida B. Aí o código faz a escolha, faz a imputação legal do pagamento. Então o código vai dizer qual dívida vai ser paga. Veja que interessante, ele fala, se o devedor não fizer a indicação do 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Então, ninguém disse nada qual dívida está sendo paga. Primeiro vai ser paga a dívida que venceu primeiro. Por quê? A dívida que venceu primeiro vai gerar mais juros e vai, provavelmente, ficar mais onerosa. Se as dívidas forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Então, a dívida maior é a que vai ser paga. Então, a primeira regra é a dívida que venceu primeiro vai ser a dívida que será primeiro paga, porque quanto mais demorar, quanto mais tiver em mora, mais vai gerar juros. Se ambas as dívidas venceram no mesmo dia, a maior dívida vai ser amortizada primeiro. Isso se o credor não fizer a imputação, o devedor fizer a imputação, que é o que manda o 352, e se o credor, ao dar a quitação, também não fizer a imputação ao pagamento. Então veja como o código é bonzinho. Primeiro ele deixa o devedor escolher. Se o devedor não faz isso, ele passa a bola para o credor fazer a escolha na quitação, podendo o devedor impugnar ou não isso aí. E se o credor e o devedor ficam omissos, não dizem nada, aí o código vai de maneira supletiva e já resolve para não ter que isso aí chegar a uma ação judicial. Então, o próprio código faz a imputação legal ao pagamento. Ele vai dizer, ó, primeiro paga a dívida que venceu primeiro, e se ambas as dívidas venceram no mesmo tempo, vai se imputar o pagamento na dívida mais onerosa. Então, a imputação é isso aí. É um assunto bem facilzinho, é uma situação possível. Então, basta que haja identidade de credor e devedor, com dívidas líquidas da mesma espécie. Lógico que as dívidas têm que ser da mesma espécie, porque se eu devo para você dinheiro e uma saca de milho, se eu chegar com a saca de milho, eu estou pagando a obrigação de entregar a coisa certa. Se eu chego com dinheiro, eu estou pagando a obrigação de dar o dinheiro. Então, é essencial que as dívidas sejam com a mesma pessoa, mesmo credor e mesmo devedor, ambas sejam vencidas e líquidas, ou seja, você sabe quanto é o montante de cada dívida, e de mesma natureza. Então, se é uma saca de milho e dinheiro, não tem como se imputar o pagamento. Se eu chegar com milho, é porque eu estou pagando a dívida de milho. Se eu chegar com dinheiro, é que eu estou pagando a dívida em dinheiro. Então, é essencial que seja dívida de mesma natureza. Então, bem facilzinho, só 4 artigos no código, isso aí é imputação ao pagamento. Agora vamos para dação em pagamento, também só 4 artigos no código, do 356 até o 357. Dação em pagamento é uma forma, tem natureza jurídica, a doutrina fala, de pagamento indireto. Por quê? Por uma benesse, por uma concessão do credor, ele aceita receber um bem diverso do prometido. Então veja, se eu devedor lhe prometo lhe entregar, eu rabei até esse exemplo em sala de aula. Eu lhe prometo entregar um Fiat Argo 2020. Pronto. Lhe prometi entregar o Fiat Argo 2020. Chassi tal, todo identificadozinho o carro. Eu posso chegar com uma Ferrari, com uma Lamborghini, e você, credor, não está obrigado a receber. Lógico que você não vai dispensar, né? Não vai deixar de receber uma Ferrari por um Fiat Argo. Mas é direito seu embargar isso aí. Se você não quiser receber, você não está obrigado. Você pode bater o pé, entrar com busca e apreensão e pegar o veículo, o Fiat Argo. E se o veículo se perder, por algum motivo, ou se avariou, ou se deteriorou, a gente segue aquela regrazinha da obrigação de dar, que a gente estudou no começo do semestre. Então, Romero teve culpa, vai pagar a indenização por perdas e danos e restituir o valor do veículo ou o valor da depreciação e resolve-se o contrato. Mas você não é obrigado a receber outra coisa, não. Isso é uma concessão sua. Você, credor, vai ter esse direito de receber bem diverso, ainda que mais valioso, mas é uma voluntariedade sua. Você não está obrigado a fazer isso. Então, isso é dação em pagamento. Deve uma coisa, mas aceita receber outra no lugar. É um termo aditivo ao contrato, então é um novo contrato que você faz para cumprir o contrato antigo. Você diz, beleza, eu aceito receber outra coisa no lugar e vou lhe dar a quitação por aquela dívida que a gente fez. Então, era um Fiat Argo,
vou aceitar você me pagar com sua Lamborghini. Então, a 356. O credor pode, veja, pode, é uma faculdade, consentir, ele pode autorizar, né? Pode consentir, pode dar o consentimento em receber prestação diversa da que lhe é devida. Isso às vezes acontece também, por exemplo, em colégio, o pai está inadimplente, mas o pai é pintor. Isso aí de vez em quando sai em jornal. Aí ele se oferece a pintar o colégio dá abatimento por, por aquele serviço que ele prestou. Veja, ele devia uma dívida em dinheiro e pagou com uma prestação de serviço, pagou com a obrigação de fazer. É possível, é. Isso é o que, professor? Uma dação em pagamento. Devia dinheiro, pagou com serviço. Pode também ser esse caso. Então, sempre que o credor consentir em receber coisa diversa, seja ele a obrigação de dar, de fazer, enfim, é um caso de dação em pagamento. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Então, determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações das partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda, porque é o contrato mais bem especificado no Código Civil. Ele começa lá no artigo 481 do Código Civil, a compra e venda é o primeiro contrato em espécie que a gente estuda e é o que mais tem normas. Então, para evitar qualquer omissão, o Código julgou a livre o contrato de compra e venda. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Lógico, cessão, crédito não se vende, crédito se cede. É o termo correto. Então, cessão de crédito, cessão de débito. Então, se você entregou um cheque para alguém, vai supor o quê? Que você fez uma cessão daquele crédito. Então, a transferência importa em cessão, em transferência de crédito. Então, quem está com o cheque é quem pode cobrar aquele cheque. Quem está com a promissória é quem pode cobrar aquela promissória. Ainda pode parecer um pouquinho estranho para vocês, título de crédito, porque não é mais uma prática hoje em dia. Quem é que usa cheque hoje? Quase ninguém. Então, cheque é um dos tipos de título de crédito. Quanto mais nota promissória, letra de câmbio, não é mais na prática de quase ninguém usar isso aí. Duplicata mercantil, só para quem tem comércio realmente. Então, vocês podem estranhar um pouquinho, mas o que o artigo quer dizer é isso. Quem está com título de crédito recebeu a cessão daquele crédito, recebeu o direito de cobrar aquele crédito. E 359, se o credor for evicto, evicção é um assunto que vocês vão estudar no semestre que vem, quando tiverem pagando contratos. Então, se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecerá a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Então, a evicção, veja só, de maneira bem rudimentar, vocês vão estudar isso aí mais para frente, não se preocupem agora muito com a evicção, mas a evicção quer dizer o seguinte, é a perda da coisa por quem realmente seja proprietário. Então, veja, eu, Romero, estou devendo para você o Fiat Argo. Aí, não quero entregar ele por algum motivo, eu tomei uma cachaça, bati, perdi o carro, e chego para você, meu credor, e digo, eita, ó, não tem mais o Fiat Argo não, mas você aceita receber a Ferrari? Aí lógico que você vai querer, né? Só que suponhamos que aquela Ferrari foi me deixada por testamento ou por herança. Vamos dizer que foi por herança. Eu era herdeiro do meu avô e herdei aquela Ferrari. Só que depois se descobre um testamento particular do meu avô, deixando a Ferrari com meu irmão. Aí, lógico, quem é o proprietário da Ferrari? Meu irmão. Eu passei para você em pagamento uma coisa que não era minha. Eu lhe entreguei uma coisa que eu achava que era, mas não era. A Ferrari. O que é que vai acontecer aqui? Meu irmão, que é o proprietário real do carro, vai entrar com a ação de evicção contra você, credor, que recebeu essa Ferrari em dação em pagamento, então era o Fiat Argo. Ficou a Ferrari. Então, o meu irmão vai entrar com a ação de evicção para pegar de você o carro. E aí o que acontece? Ele vai ganhar essa ação de evicção e vai pegar a Ferrarizinha de volta para ele. O que é que eu, Romero, enquanto seu devedor, fiz? Nada. Só lhe dei trabalho, né? E raiva e dor de cabeça. Então, eu não paguei nada porque você sofreu a evicção. Então, você perdeu o bem porque o real proprietário apareceu para cobrar esse bem. Ah, professor, e aí o que acontece? O que é que o código manda? A obrigação anterior
se restabelece. Qual é a obrigação anterior? O que é que eu devia para você? Um Fiat Argo. Então, se eu não conseguir entregar esse Fiat Argo, você vai me cobrar o valor do carro. E se eu tive culpa, como eu bebi no exemplo que eu dei, de perda total no carro, então o carro bateu, se perdeu, se avariou, eu lhe pago o valor do bem mais a indenização por perdas e danos. Fora o prejuízo que você tiver nessa ação de evicção. Então, ó, se o credor foi evicto da coisa recebida em pagamento, então voltando para o exemplo, você, meu aluno, é meu credor, está aqui, ó, Romero. O Romero lhe devia um Fiat Argo, por algum motivo perdeu esse veículo ou quer entregar outro, e lhe procura credores, ó, você, meu aluno, aceita receber, em vez do Fiat Argo, a Ferrari? Aí você, beleza, aceito. Só que eu tinha recebido esse carro de herança do meu avô. Meu avô só deixou, vamos dizer, eu e meu irmão de herdeiros. E no momento da partilha ficou para mim o carro. Só que depois se descobriu que é um testamento do meu avô deixando o carro para meu irmão. Ele vai perder o carro? Não. Ele vai entrar com a ação de evicção e dizer: Ei, Romero não era o dono do carro, não. O dono era eu. Me devolva esse carro. Então a ação de evicção é isso. O real proprietário vem tomar a coisa de você. E aí você, que é credor, ficou o quê? Ficou sem o carro, ficou sem a Ferrari, e eu não entreguei o carro prometido, que era o Fiat Argo, que eu perdi. Então, o que é que o código manda? A obrigação se restabelece entre Romero e você, meu aluno, e você pode me cobrar esse Fiat Argo. Eita, mas Romero perdeu o Fiat Argo. Não tem problema. Vamos para a obrigação da coisa certa. Isso é olhar lá. Romero teve culpa no perecimento do bem, não teve culpa no perecimento do bem. Se não teve culpa, eu lhe dou somente o valor de mercado de um Fiat Argo naquelas condições que a gente tinha pactuado. Romero teve culpa, vai pagar além do valor alguma indenização, o dano emergente e o lucro cessante que você deixou de ter. Então, o valor do bem mais o que você deixou de lucrar com o bem. Então, restitui a situação anterior. É isso que fala o 359. Mas não se preocupe tanto com a evicção ainda, porque eu não vou pedir conceito de evicção. No máximo, na prova da gente, eu narro essa situação, mais ou menos assim. Eu digo, fulano de tal deu um bem em pagamento, que não era dele, e o credor ficou sem o bem porque sofreu evicção. Ou seja, o credor não recebeu pagamento nenhum, porque o bem foi tomado pelo real proprietário. E nesse caso, o credor ficou sem nada. E aí, qual é a situação que você, enquanto advogado, pode fazer para o credor? Você, na condição de advogado desse credor, o que, é que você pode fazer? Aí só você vir para esse artigo aqui e fundamentar. Então, se o credor foi evicto da coisa recebida em pagamento, ou seja, recebeu um bem em pagamento, dado em pagamento, e aquele bem não era da pessoa do devedor. O devedor deu um bem de outra pessoa. E aí o credor sofreu evicção. O que, é que o código fala? Restabelecer a obrigação primitiva. Então, eu, Romero, devedor, volto a estar obrigado com você na relação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada. Então, aquela quitaçãozinha que você deu quando recebeu a Ferrari fica sem efeito. Lógico, você não ficou com a Ferrari, não ficou com nada. Ressalvado os direitos de terceiro. Então, se algum terceiro aí de boa fé se meteu nisso, ele pode vir a ser afastado aí de qualquer responsabilização. Mas é basicamente isso. Mas não se preocupe com a evicção. A gente vai estudar a evicção no semestre que vem, quando estiver vendo, quer dizer, se for comigo, né, a matéria, mas vocês vão estudar, ou comigo ou com outro professor, quando vocês estiverem pagando o contrato, vocês vão estudar evicção, que é uma das garantias contratuais. E aí vão entender melhor. Então, essa dificuldade inicial do Código Civil traz para todo estudante que está iniciando a matéria. O Código Civil o direito já é um direito único, né? Um direito só, quanto mais o direito civil. Então, vez ou outra, para dar um exemplo de obrigações, o Código pinça alguma coisa de contratos, lógico, porque o contrato gera uma obrigação. Então, infelizmente, agora, se ainda não viram evicção, vão ficar com um pouquinho de, talvez, dificuldade. Mas se tiver dúvida, manda lá uma mensagenzinha pelo Classroom, manda pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, que eu tento responder para vocês. Pode ser por áudio, quem quiser. Não fiquem acanhados de tirar dúvida. E aí, qualquer outra dúvida aí também da matéria, podem fazer a mesma coisa. Enfim, eu acho bem simplesinho essa parte de obrigações, principalmente esses dois assuntos aí, bem tranquilos, tanto imputação ao pagamento quanto dação em pagamento. Então, só para a gente arrematar, imputação ao pagamento
Se você vai escolher qual dívida está pagando, porque você tem duas dívidas líquidas e vencidas com o mesmo credor, e dação em pagamento, o credor aceita receber coisa diversa sua. Então, você deve um celular Samsung e quer pagar com iPhone, enfim, mesmo que seja melhor ou pior, se o credor aceitar, mas é uma benesse, uma liberalidade do credor. Então, são estes dois assuntos que a gente viu nesse segundo bloco. Aí, qualquer dúvida vocês tiram, e bom final de semana para vocês. Para a semana a gente se encontra, e aí quem quiser já ir adiantando, a gente vai ver para a semana nova ação, que é quando se cria uma nova obrigação, compensação, que eu já adiantei um pouquinho para vocês, daquele exemplo que eu sempre dou, do advogado do dentista, que fazem uma ação e o outro faz um tratamento dentário, e aí fica um credor do outro, e essas dívidas podem se compensar. Então a gente vai ver para a semana do artigo 360 até o 380. Então, ver esses dois assuntos e aí vamos seguindo nosso conteúdo. Quem quiser adiantar, já pode estudar aí compensação e inovação. Então, pessoal, bom final de semana e até para a semana.